Eu sei voar, mas eu não sei dar tchau. Tenho 29 anos, sou de Boa Vista, Roraima. Trabalho com literatura, cinema, audiovisual, publicidade, marketing digital. Também faço muita produção cultural, desde 2016. Arte, para mim, eu acho que eu tenho muito arte para mim enquanto transformação. Eu acho que... Eu não sei, eu acho complexo falar sobre propósito da arte, sabe? Ao mesmo tempo em que a arte tem vários propósitos, ela tem nenhum. Mas eu sempre, não sei, eu sempre estive do lado em que o contexto artístico passava pelo social, pelo impacto social que tinha aquilo, sabe? Então, eu acho que toda vez em que, não sei, eu me vi impactada pela arte, ou eu vi alguém sendo impactado pela arte, foi sempre nesse campo de tu sair transformado daquela experiência. Influencia positivamente e negativamente também, porque como eu vim primeiro da literatura, eu tive mó trabalhão para desconstruir a minha escrita dentro do audiovisual, assim. Era muito literária a minha escrita de roteiro, então até hoje, assim, é uma tônica que eu tenho que ficar batendo. É uma coisa que às vezes eu tenho que ouvir alguém falando no meu roteiro, sabe? De, isso aqui tá um pouco literário, sabe? Um roteiro é um texto mais técnico, não sei o quê, tem que ir direto ao ponto. Então, tem essa influência, sabe? Que não é tão positiva assim, vamos dizer. Mas, pelo lado bom, assim, eu acredito que é muito bom, assim, eu ter esses outros contextos, porque eu acho que eles se complementam, sabe? Então, é bem doido, assim, porque geralmente eu digo que eu sou poeta primeiro, né? Poeta, etc. Porque mesmo no audiovisual, no cinema, eu sou poeta, né? Eu vou estar fazendo poeticamente o que eu tô fazendo. Então, acho que é isso, sabe? Desde que eu descobri a poesia na minha vida, assim, eu levo ela por todos os campos em que eu atuo. E para mim essa é a maior influência, assim, de ser uma multiartista, de como as outras áreas influenciam. Eu estava procurando alguma coisa no Messenger lá do Facebook, que eu nunca uso, mas precisava encontrar uma informação. E aí eu comecei a levantar uma conversa minha com uma amiga, e eu encontrei lá um papo de 2014, que eu dizia assim, eu quero fazer um curso de roteiro de cinema. E aí eu fiquei, caracas, que doido, assim, que loucura, porque eu não lembrava disso. E eu acho que eu só comecei a levar a sério que eu queria trabalhar com cinema, especificamente com roteiro, no final de 2019 para 20, assim, que eu, enfim, fui atrás de cursos e especialização, e, enfim. Mas desde antes, tipo, eu tenho um roteiro que é de 2015. É um, é um monólogo, mas ele é um roteiro, assim, de curta, sabe? E é isso, eu sempre tenho imagens na cabeça, sabe? É doido quando eu consigo, quando eu tenho uma ideia, assim, às vezes eu escrevo um poema, e se eu tô escrevendo esse poema, eu sei imediatamente que eu quero transformar ele em imagem. Ou às vezes isso não bate, sabe? Um poema é um poema e pronto. Mas vem textos que ele já vem assim, tipo, esse texto vai virar uma imagem, sabe? Esse texto é uma imagem. Então eu sempre tive isso.
E só recentemente que eu entendi que, tá, esse é o impulso de que eu que é a minha área também trabalhar com audiovisual e cinema, sabe? Então foi desde 2019. Meu trabalho favorito de fazer até agora foi o Esqueça Toda a Matemática Aprendida, que é meu segundo curta, porque foi incrível, assim, foi um projeto tão diferente, sabe? Eu não tenho muita experiência de set ainda, né? Eu participei até agora de 4 sets, eu acho, que foi Nome Sujo, Pies Descalços, Valeu Boa Vista e o Esqueça. 4. Mas foi tão diferente porque a gente tinha uma metodologia diferente, sabe? Era todo mundo ali num contexto profissional, de forma voluntária, onde muitas pessoas estavam ali pela primeira vez. Eu estava como diretora pela primeira vez, assim, porque por mais que eu tenha feito Vassoura antes, o Vassoura não teve um processo técnico. O Vassoura foi muita intuição, então eu dirigi, mas eu não sabia que eu estava dirigindo. Eu atuei, mas eu não sabia que eu estava, sabe? Não teve método o Vassoura. E no Etma, né, que é como a gente chama, o Esqueça, teve muito método e a gente estava pela primeira vez ali nas nossas posições, a gente estava se educando de forma horizontal, sabe? Então, cada pessoa estudando a sua área. E depois a gente fez um workshop antes de começar a produção, que era, olha, minha área faz isso, 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 a gente vai interagir dessa maneira, etc e tal. Então, foi muito especial, assim, esse projeto. Eu amo esse roteiro, é o meu roteiro favorito. Dos roteiros que eu escrevi até hoje, é o meu roteiro favorito também. Caramba, esse é sim e não. Porque eu acho que a gente ainda tem muito no campo do que é uma arte roraimense, que é regional, né? Passa pelo campo do, quando tu pensa em imagem, né? Não, do simbólico, na verdade, porque isso tá na música, tá na literatura, tá na dança e tá no cinema, que é o lavrado, que é, enfim, as paisagens naturais, a nossa flora, a nossa fauna. Então, eu acho que a gente tem muita produção que explora essa imagem, o que é maravilhoso, assim. E também de cidade, eu acho que a gente tem explorado pouco ainda, tem muita cidade pra gente explorar enquanto imagem cinematográfica, sabe? Porque quando a gente pensa em Roraima e em Boa Vista, a gente sempre é levado para a natureza. Isso é maravilhoso, assim, eu acho. Mas a gente também precisa mostrar nossa cidade, né? Assim, como que a cidade tem se construído, as pessoas, os costumes, sabe? Os hábitos. Eu acho que também é importante a gente ver isso na tela, sabe? É tão representativo quanto, eu ver o lavrado e o rio e ficar, isso aí eu conheço, sabe? É tu olhar dentro de um apartamento com cozinha americana, sala e banheiro e pensar, essa realidade é a minha, também conheço isso, sabe? Então, eu acho que existem esses códigos simbólicos no fazer cinema roraimense que identificam. Tem as narrativas também, que eu acho, atualmente a gente tem uma produção que ela tá muito mais diversa no sentido do transfronteiriço, né? Narrativas que têm mostrado a nossa realidade de migração e do quão esse aqui é um espaço de fronteira, né? Assim, de várias fronteiras. Tipo, tem o filme do Mike, que ele é guianense. Tipo, tem a Adriana, que tem produzido, né, muito, enfim, premiadíssima aí. E tem o Valeu Boa Vista, né, onde ela mostra 5 realidades diferentes de migração aqui em Boa Vista.
Tem o filme do Thiago, que é o Rabiola, né? Que traz o contexto ali das crianças, né? No contexto de imigração também. Então, acho que até no sentido das narrativas, sabe? É, eu acho que isso é nosso, sabe? É um símbolo narrativo roraimense, assim. Eu acredito que, de fato, assim, a produção, principalmente do norte e nordestina, né? É algo assim que tá sempre em visualização para mim, sabe? Assim, em usar como referência, sabe? Os nossos contemporâneos mesmo, sabe? Assim, enfim, minha amiga paraense que é roteirista, sabe? É, minha outra amiga de Manaus que também faz cinema, qual que é a forma que ela faz cinema, sabe? E da gente estar se, enfim, como a gente se comunica e isso agrega muito nos nossos processos criativos, sabe? Não só de escrita de roteiro, mas de direção, de produção, sabe? Cara, sim, muito. É... Então, eu tô me recuperando agora de um período bem difícil da minha vida, que eu desenvolvi síndrome do pânico, no final de março, e aí eu fiquei até esses tempos, assim, eu fiquei bem mal, assim, de não conseguir levantar da cama, sabe? E só me sentir muito mal o tempo inteiro. Então, agora que eu tô começando a me sentir eu, de novo, assim. E essa viagem pra Petrolina, ela me devolveu algo de mim, assim, que eu acho que desde antes de eu adoecer de fato, assim, que eu sentia que estava faltando, sabe? Foi esses últimos 2 anos da minha vida que eu fiquei trabalhando exclusivamente com publicidade, marketing digital, não estava produzindo arte, não estava. E era isso, enfim, ia trabalhar, chegava morta, tomava banho, comia, deitava, pronto para acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo, sabe? E essa viagem veio me devolver justamente essa sede assim artística, esse estado sublime e catártico que é a arte, sabe? Porque eu também atuo muito no ativismo cultural e eu passo mais tempo no ativismo cultural do que produzindo arte. Então, às vezes fica distante, eu só percebi isso lá, quando eu estava assistindo uma peça e eu estava muito emocionada, assim, e isso me lembrou, assim, ah, tá, é, sabe, eu não lembrava a sensação, assim, Sentir arte. E aí, quando eu senti, eu fiquei, caralho, um lembrete, assim, do porquê que eu faço o que eu faço, sabe, porque às vezes fica tão automático, assim, que eu não tava me alimentando mesmo, assim, de arte, sabe? Então, e assim, a galera lá de Petrolina, assim, eles são muito inspiradores, mas não no sentido assim de. É só porque eles são pessoas que fritam muito, assim. Eles estão na produção ali do evento e daqui a pouco eles estão se caracterizando porque a peça de mais tarde é eles que vão estar lá dançando e falando poema e quando tu vê eles estão fotografando, então eles fazem tudo, assim. E eu fiquei, caralho, sabe? Isso me deu assim muita sede, muita vontade, muito gás, sabe? De, enfim, continuar fazendo e fazer mais, sabe? Eu tenho alguns. Tá vindo edital agora, de fato, né? Com as leis de incentivo. Então eu tenho projeto de curta-metragem, de ficção, que eu vou submeter e, né, enfim, esperar para ver se vai ser aprovado ou não. Acho que principalmente minha produção vai estar focada em cinema e audiovisual, sabe?
Eu tenho um projeto também que ele é híbrido, ele é mais um vídeo arte, né, do que um filme. E aí que eu pretendo ficar um pouco mais livre, né, na linguagem poética e, enfim, fazer um híbrido de várias coisas. E é isso. Acho que basicamente minha produção está mais voltada para cinema e audiovisual mesmo. Mais pessoas produzindo. Acho que esse é o básico, assim, mais mulheres, mais LGBTs, mais pretos, mais indígenas, né? Porque a gente ainda tem uma produção muito concentrada em homens brancos que, enfim, não são ótimos, são aliados, mas continuam sendo homens brancos, né? Isso às vezes acaba distanciando um pouco, sabe? Acho que muita formação também, porque esse é um dos maiores problemas que a gente tem, um dos maiores desafios que a gente tem aqui no estado é a formação. A gente não tem muitas iniciativas voltadas, né, para formar roteiristas, para formar produtores de cinema, para formar diretores, para formar, enfim, todo o corpo técnico, né, que envolve o audiovisual e o cinema. Então, desejo muita formação, né? Desejo que a gente aprenda muito para conseguir multiplicar, né? Assim, para conseguir compartilhar esse conhecimento. E diversidade de narrativa também, né? Tanto representação, né? Ali na tela, né? A gente conseguir ver aquela história, se identificar com aquilo e saber do que aquela história se trata, porque se trata da gente. Mas representatividade também de a gente estar contando as nossas histórias, né? A gente ali por trás das câmeras, né? Tomando as decisões importantes dentro de um set, né? É isso. Espero que esse seja o futuro da nossa cena. Agora, fugindo um pouquinho aqui do roteiro e das perguntas, falamos sobre o futuro da cena de audiovisual paraense e o futuro da Elisa. O que você espera? Mais uma pauta de terapia. Então, eu tenho um filme para finalizar, né? Para lançar, que é o Etma. Então, eu pretendo estar lançando esse material no ano que vem. Vai dar tudo certo. Daqui para lá eu vou estar em produção, né? Se tudo der certo, eu vou estar. Tenho muito trabalho, se tudo der certo, eu vou ter muito trabalho ano que vem, né? Na área de cinema e audiovisual. Quero estar gravando meu próximo curta, esse outro material que é mais a videoarte, né, do que o filme. Enfim, trabalhando também no projeto, né, dos meus parceiros, dos meus amigos, né. Enfim, acho que trabalhando muito com produção cultural também, né, enfim, produzindo evento, que é uma paixão que eu tenho, assim. Gosto muito, assim, da euforia de produzir um evento. Eu espero estar escrevendo, assim, estou num período, assim, de muito bloqueio, assim, que tá durando... E que eu tava tão compreensiva com ele no início, assim, mas depois de um ano eu não consigo mais entender, né? Então, enfim, eu espero que a Elisa do futuro esteja conseguindo escrever um pouco mais também. Enfim, graças a Deus, eu tenho muita coisa guardada, né? Muitos escritos guardados ou mal explorados, e são esses escritos que eu tenho publicado no meu Instagram, né? E conseguido divulgar, mas conseguir escrever mesmo assim atualmente não tenho conseguido. E aí eu espero que ele no futuro esteja.